Eu tenho meu papel preferido que eu gosto de desenhar, mas no vídeo de hoje eu quero testar fazer um desenho no papel preto e testar os lápis de cor que eu tenho nesse papel pra ver se tem diferença entre eles. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e há um tempo atrás eu recebi várias amostras de papel da Canson. Eu já testei algumas com vocês lá no meu Instagram e também aqui nos shorts no canal, então deem uma procurada lá que vocês vão achar. E aí eu tava vendo aqui e tal e eu vi que tem esse papel preto e eu nunca fiz um desenho no papel preto e quis vir testar aqui com vocês pela primeira vez. Então o que que eu vou fazer? Claro que eu vou fazer um desenho completo nesse papel, mas antes de tudo eu separei alguns lápis de cor pra gente testar, né? Alguns lápis de cor que eu tenho pra ver como é que vai ficar o resultado nesse papel, se vai ficar diferente do papel branco, se vai ficar mais evidente, mais saturado, se não vai ficar tão legal. Então a gente vai fazer primeiro esse teste com algumas marcas e depois eu vou vir fazer um desenho completo nele. Inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição a playlist com vários testes de materiais. Tem alguns lápis de cor que eu já fiz o teste completo aqui no canal pra vocês assistirem depois, várias coisas pra maratonar, porque aqui eu vou falar especificamente do papel preto e não tanto dos lápis de cor, né? Então o teste completo deles tem aqui no canal também. Os que não tiverem, enfim, é porque são mais antigos, mas os que tiverem eu vou avisar vocês. Bom, então os lápis de cor são eles. Esses aqui no estojo verde são os da Caran d'Ache, que eles são aquareláveis. Toda a listinha de materiais dos lápis de cor que eu vou usar, do papel, tá linkada aqui embaixo na descrição. E esse daqui é o Supracolor 2 Soft, ele é aquarelável da Caran d'Ache, então eles são super pigmentados. Eu não vou testar todas as cores, né? Eu vou separar umas 5 cores de cada um pra botar no papel e ver como é que vai ficar, porque senão vai ser muito lápis mesmo. Então a gente tem os da Caran d'Ache, tem também os da Posca, claro, que são os que eu mais uso aqui no canal, vocês já conhecem, né? Então esses aqui também, separar 5 cores de cada um pra gente testar. Os outros que eu vou testar estão em outro estojo, que são os Super Soft da Faber-Castell, que tem aqui, né? Também vou separar as cores. E também tem os lápis de cor da Lyra, que eles são mais antigos, já faz, o que? 1, 2 anos que eu comprei eles. E são muito bons, esses dias eu usei eles no desenho e gostei bastante, então vou testar eles também, além dos lápis Ecolápis da Faber-Castell, que são aqueles bem clássicos. O que eu vou fazer então vai ser, eu vou testar, deixar essa parte da frente pro desenho e a parte do verso para fazer o teste. Essa daqui é uma folha Graduate de desenho, 120 gramas, que é para desenho e tudo mais, tem uma textura fina. Então eu vou fazer aqui no verso o teste dessas 5 marcas de lápis de cor. E como a folha é preta, eu vou dividir escrevendo com uma caneta branca, né? Senão preto no preto não ia funcionar. E aí o primeiro que eu vou colocar aqui vai ser o da Posca. Depois, Caran d'Ache. Eu vou fazer bem pequenininho para caber todos, né? Bom, todos divididos aqui então, Posca, Caran d'Ache, Lyra, Faber-Castell Super Soft e Faber-Castell Ecolápis, que são a maioria dos lápis que eu uso aqui, né? Então, vou começar separando alguns pelos da Posca. Eu vou separar cores que eu gosto, assim, né? Então, eu acho que seria legal os que tem branco, a gente testar o branco. Então, vou separar aqui branco, um tom de verde, um tom de azul, pegar um azul mais claro, um amarelo bem forte, rosa e um laranja. Acho que são cores, boas cores, né? Aqui a gente tem 6 cores, no fim eu falei 5, vão ser 6, porque contou com o branco, né? Então a gente vai fazer esse teste pra ver se vai ficar super bom, né? Vou começar com o branco aqui pra vocês, deixar bem pertinho pra vocês verem. Esse lápis da Posca, ele é super pigmentado, então eu acredito que ele vai funcionar super bem em papel preto. Inclusive, para fazer alguns trabalhos da faculdade que eram em papéis coloridos, eu usei os da Posca e deu super certo, gostei bastante, ó. Então aqui o branco ficou super evidente. Agora o laranja, claro que não vai ficar igual ao papel branco, né? Mas depois eu vou fazer o teste no papel em branco, enfim, em off, assim, pra gente comparar e ver como que fica o resultado em cada um desses papéis. Bom, então aqui é os da Posca, pra vocês verem bem de pertinho. Eu acho que ficou uma pintura super incrível, assim, super preencheu o papel e ficou bem saturado. Não vi tanta diferença assim, né, pro papel branco pro papel preto. É realmente uma qualidade incrível. E agora vamos testar os da Caran d'Ache. Agora os da Caran d'Ache, separei as mesmas cores também. Claro que não vão ser tons exatos, mas enfim, pelo menos a mesma cor. Agora, bem de pertinho, os da Caran d'Ache. Eu não vi tanta diferença assim, os dois são bem saturados, porque esse daqui por ser aquarelável e a Posca tem essa característica mesmo, os lápis de cor de ser
bem saturados, essa ponta mais oleosa. Então, esses dois realmente eu já tava esperando que tivesse um bom resultado. Agora, os da Lyra, eu não sei nem se tem todas as cores. Eu acho que o da Lyra não tem rosa. Então, eu vou ver se eu uso um roxo, alguma coisa assim, pra tentar fazer esse teste mais parecido, né? Esses aqui são os tons que eu peguei da Lyra. Ele não tem rosa, então eu vou usar o roxo, né? Talvez não fique exatamente da mesma forma, né? Mas a gente vai conseguir ver pelas outras cores só pra, enfim, ter um tom mais parecido, né? Então, vamos começar pelo branco. Bom, os lápis de cor da Lyra, eles têm a característica de ser... Na verdade, ele é bem diferente do da Caran-d'Ache da Posca, porque ele tem uma ponta um pouco mais seca. Então, ele é um lápis de cor um pouco mais seco, por isso que a gente consegue ver que ele ficou um pouquinho mais apagado. Mas o azul se destacou bastante aqui, então a gente pode ver que tem uma consistência de azul bem saturado. Mas aqui a gente consegue ver que até o branco, né, ficou legal. Mas esses do meio aqui, eles acabaram ficando um pouquinho mais apagados, com uma ponta de lápis mais seca. Muito diferente dos outros que eu já testei até agora. Agora a gente vai pra Faber-Castell Super Soft Ecolapis, que eu acho que vai ficar mais parecido com o da Lyra do que com os outros. Agora vamos para o da Super Soft, Faber-Castell Super Soft, com as mesmas cores. Os da Super Soft se sobressaíram bastante, né? Olha como eles ficaram bem vivos, bem parecido com Posca e Caran-d'Ache. Realmente ficou bem incrível e a gente consegue ver uma consistência do branco, né? Realmente ficando bem pigmentado. E do azul. As outras cores variaram bastante, mas o branco e o azul eu acho que manteve uma linha bem legal. E agora pro último que a gente vai fazer, que é o da Faber-Castell Ecolapis, que são os mais clássicos. E novamente aqui a gente consegue ver essa consistência do azul, né? Super se sobressaindo no papel preto. Eu já achei aqui que o branco ficou um pouquinho mais apagado que os outros. E o rosa também se sobressaiu, ficou bem legal. Então aqui a gente tem o nosso swatch pronto, com as 5 marcas que eu separei pra gente testar. E 6 cores diferentes, com um branco sendo assim o nosso principal aliado, porque o desenho eu vou ter que fazer com lápis branco, né? Porque o grafite aqui vai ficar meio difícil de ver. Então eu queria testar o lápis branco pra ver como é que ia ficar. Bom, eu fiz também aqui num papel branco pra gente fazer essa comparação. Claro que eu não testei o branco, né, por questões óbvias, mas a gente consegue ver que a linha aqui dos materiais, né, de destaque se manteve super bem. A gente consegue ver só uma diferença no preenchimento. Então aqui são os da Posca, os da Caran-d'Ache, da Lyra, da Faber-Castell Super Soft e Ecolapis. A gente consegue ver que até o da Lyra, assim, na real, só o Ecolapis que teve um preenchimento um pouco diferente, que ele ficou um pouquinho mais vazado, sabe? Não ficou tão homogêneo assim, mas é coisa mínima, assim, só bem de perto pra ver. Então, comparando com o papel branco, claro que tem diferença, né? A gente consegue ver que no branco se destaca muito mais. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui pra vocês verem, que no papel preto elas acabam pegando o fundinho do papel e ficando um pouco mais apagadas. Mas eu acho que vai ser esse realmente o desafio do desenho de hoje, trabalhar com essas cores, porque a gente tá acostumado com papel branco. Então, o papel preto a gente já viu que tem uma diferença bem, assim, notável, né? Agora que a gente vai pro teste na prática, eu vou fazer o desenho com o lápis branco escolhido da Faber-Castell, justamente para ele ser mais apagadinho assim, então não vai marcar tanto. E pro desenho de hoje eu vou fazer um palhaço, eu vou fazer só a cabeça dele aqui. Eu não sei como é que vai ficar essas marcações do lápis, né? Se isso vai afetar no desenho, mas enfim, só fazendo pra gente testar. Quando eu tive esse semestre a matéria de ilustração na faculdade, né? E aí lá a gente testou vários papéis diferentes, né? Cada trabalho era num papel diferente. E aí a gente usou o papel Mitentes, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é um papel tipo canson, assim, só que ele é um pouquinho mais grosso. E aí ele é bem texturizado. E a gente usava muito, né? Pra fazer, por exemplo, se o papel é verde, a gente deixava o verde como sendo a cor principal do negócio e só ia trazendo, tipo, escurecido em volta, trazendo com preto, com branco, clareando. Ia fazendo desse jeito pra realmente trabalhar com a cor do papel, né? Eu vou deixar um exemplo aqui pra vocês desse carro que a gente fez, que o papel era azul e a gente trabalhou com preto, com branco. Usamos também bastante giz pastel pra fazer esse detalhe nas janelas, assim. Então, realmente eu consegui trabalhar de uma forma que eu aprendi bastante coisa. E é legal isso, né? A gente ir realmente vendo e testando algumas coisas diferentes do que a gente tá acostumado. Mas trabalhar com esse papel colorido me fez ver a importância do branco, né? Que antes eu realmente não usava muito branco e não usava muito preto. Eu já falei isso num vídeo aqui no canal, que eu tinha um pouco de preguiça, assim, do preto. Eu achava
que tirava muito do meu desenho, sabe? E às vezes deixava muito marcado, mas era porque eu não sabia trabalhar direito. Então, agora com essas coisas da faculdade, eu consegui realmente aprender isso de uma forma melhor e que eu conseguisse aplicar nos meus desenhos essa coisa de usar o preto, assim, né? Realmente usar no desenho, que ele traz um resultado bem legal. E aí eu vou fazer um desenho aqui de um palhaço meio creepy, assim, que eu quero realmente trabalhar com várias cores. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Realmente trabalhar com várias cores. Então eu acho que nada melhor do que um palhaço bem colorido pra gente ver o potencial dos lápis em uma folha preta. Bom, eu quero fazer... O desenho ficou assim, né? Tá bem rascunhado, mas é que com a pintura vai ficar melhor, né? Eu quero fazer a cara dele branca e depois, com alguns toquezinhos de cinza, dar uma escurecida assim, fazer um sombreado. O branco, que pra mim eu acho que ficou melhor pra esse desenho, seria o da Carandache, da Lyra ou da Supersoft, mas eu vou usar o da Carandache pra realmente ter esse preenchimento. Ele tá bem pequenininho, dá até dó, enfim, o artista sofre quando o lápis fica bem pequenininho. Mas eu tenho o extensor de lápis, que daí é só eu encaixar ele aqui, e aí ele fica confortável de novo para usar na mão. Pintei todo o rosto de branco, acabou ficando... Ele fica mais marcado, porque é preto no branco, né? Então fica mais revelador mesmo. E aí agora com o cinza eu vou tentar dar uma sombreada. Esse cinza aqui acho que tá muito clarinho, não tava fazendo muito trabalho. Mas aí, ó, agora sim, com esse daqui eu vou tentar dar uma sombreada, né? Porque o rosto branco, ele tem umas sombras. Então eu vou colocar esse daqui. E também no desenho a gente vai conseguir testar algumas outras cores que eu não testei no swatch, né? Como, por exemplo, a boca dele vai ser vermelha, então eu não testei o vermelho no nosso swatch, testar algumas outras cores para ver como é que vai ficar. É também a primeira vez que eu tô testando um desenho num papel assim, né? Tudo, que nem eu falei para vocês, as únicas oportunidades assim que eu usei o papel diferente do branco que eu tô acostumado foi mesmo na faculdade e agora. Então eu tô descobrindo como que funciona os lápis, assim, para ficar de um jeito legal, tudo agora. Então deem um desconto aí, se não ficar tão bom, mas eu tô dando aqui o meu máximo para que fique legal. Talvez até no final dê de vir um pouquinho assim com um preto, só para dar uma refinada nos traços, né? Eu acho que funciona também. Eu acho que eu vou vir com os da Posca e fazer o cabelo. O cabelo dele eu vou fazer amarelo, vou diferenciar um pouco assim para ficar bem chamativo. Eu tenho vários tons aqui de amarelo, tem esses 3 aqui que eu acho que vai funcionar para fazer um sombreado. Eu vou fazer com mais clarinho e depois venho com os mais escuros. Eu acho que vai ficar legal. Até agora, né, eu tô achando que tá ficando bem legal o desenho, bem diferente do que eu tava imaginando. Realmente eu comecei o vídeo sem saber o que eu ia desenhar, mas eu tô achando o papel também super bom, ele é bem lisinho, então o lápis escorrega e a gente consegue ver que evidencia mesmo as cores, né, elas ficam bem vibrantes, o que ajuda também pro resultado do desenho. Aqui eu tô colocando um pouquinho de força, sabe, pra realmente pegar o lápis, não que clarinho ele não vai pegar, assim, sabe, tipo fraquinho, mas com mais força ele acaba ficando mais evidente, assim, né, mesmo no papel branco, em qualquer tipo de papel, eu acredito, quando a gente coloca mais força, o lápis vai realçar um pouco mais. Então aqui, como é preto, eu tô tentando fazer desse jeito para que essa cor mais clarinha também fique bem saturada e bem evidente. Uma coisa que eu percebi é que como o lápis no papel preto, ele tá ficando mais marcado, assim, ele tá ficando meio... Algumas partes tá ficando mais forte, outras mais fracas, mas talvez seja pelo papel ser muito liso, e aí o lápis ele fica deslizando e marcando um pouco mais, né? Esse daqui, ele é bem oleoso, como eu falei, e às vezes pode ser que acumule um pouco do óleo, enfim, da mina do lápis, né, em algumas partes e fique deixando essas marcas. Agora eu já tô vindo com esse outro que a gente consegue ver que é bem mais saturado, assim, né, já tá aparecendo bem mais, e era bem isso que eu queria pro desenho, que ficasse, realmente a gente conseguisse ver essa diferença entre cada um desses tons de amarelo, que eles se destacam de uma forma diferente. Bom, o amarelo aqui achei que ficou bem legal no cabelo, deu essa saturada no desenho, e aqui que nem eu falei pra vocês, ó, com o preto eu consigo vir e dar um pouco mais de definição pro desenho e consertar algumas coisas que talvez estejam fora do lugar. Bom, eu peguei e vou misturar todas as marcas aqui que a gente tá usando de desenho. E aí eu peguei agora um vermelho do Supersoft pra fazer uma coisinha aqui nas bochechas, né? Deixar mesmo essa marca de palhaço aqui. E aí eu não sei como é que fala assim, mas sabe do Ronald McDonald, do McDonald's? Que ele tem pintado de vermelho assim a boca. Eu vou fazer dessa mesma forma, que eu acho que é alguma coisa muito característica dos palhaços assim, né? Ter essa maquiagem do rosto branca e essa parte da boca toda pintada
nada de vermelho. Bom, essa parte da boca acabou ficando com esse vermelho bem escuro, assim, né? E aí eu vou vir com um tom de um vermelho talvez um pouco mais claro. Não sei se o da Posca é tão claro assim. Ah, o da Carandache eu acho que tem um mais... Não também, tá bem pequenininho na real. Eu vou usar, deixa eu pensar, o da Posca mesmo, que eu quero fazer o nariz dele avermelhado assim também. Aí eu não sei se vai pegar aqui de uma forma que fique bem saturada. Os olhos, vou deixar bem de pertinho aqui pra vocês verem. Eu não sei, eu acho que eu vou fazer de azul e a gravata verde ou laranja. Eu acho que eu vou fazer os olhos azuis, daí a gente consegue testar também. Como teve ali, eu testei esse azul, que ele é mais claro, eu consigo agora ver se funciona, né? Fazer o degradê das cores para os olhos, que eu tenho outros tons de azul aqui também para usar nos olhos. E aí a gente já tá vendo, né, que em alguns lugares funcionou esse degradê, como na boca ali, bem pouquinho na boca na real, que eu usei alguns tons de vermelho, mas acabou que o que deu o contraste mesmo foi com o marrom. Depois no final do vídeo, quando eu colocar os detalhes bem de pertinho, acho que vocês vão conseguir ver melhor. O amarelo do cabelo eu gostei, acho que o contraste dos amarelos, realmente cada um se apresentou ali, né? Realmente deu pra ver a diferença entre cada um desses tons que eu escolhi. E tem essa maquiagem em volta dos olhos, né? Eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço de vermelho, né? Pra ficar tudo bem ornando, né, nos tons de vermelho, ou se eu faço de alguma outra cor, eu não sei ainda, porque eu tô com medo que fique muito bagunça, entendeu? E aí, como já tem bastante cor, às vezes fica um pouco exagerado, mas eu vou pensar o que eu vou fazer ainda. Gente do céu, esse desenho tá ficando muito assustador. Mas eu agilizei bastante aqui, ó. Fiz a gravata, usei os lápis da Carandache pra fazer a gravata. 3 tons de laranja, amarelado. Aqui também fiz as pálpebras com os tons de cinza da Carandache também. E aí agora em volta dos olhos eu vou usar esse vermelho da Carandache também. Ele é na verdade um vermelho meio alaranjado assim. E aí vai diferenciar dos outros, né? Então eu usei na boca o Super Soft, no nariz o vermelho da Posca. E aí agora o vermelho da Carandache. Então, os únicos que eu não usei foram os da Lyra, né? Porque realmente eu acho que eles foram os mais fraquinhos, assim, no quesito, junto com os Decolápis. Porque não é muito esse estilo de lápis que é mais oleoso, né? Ele é mais seco. Então já era esperado que pra se destacar, assim, num papel mais escuro, os oleosos ou aquareláveis, que são os da Faber-Castell, os da Carandache, eles iam se destacar um pouco mais por causa do pigmento, né? Eles soltam um pouco mais de pigmento na folha, então já era meio que esperado isso. Agora que eu já pintei tudo, eu vou vir com um lápis preto bem afiado, assim, bem apontado, pra conseguir dar os detalhes finais. Eu vim com o da Posca, porque eu gostei bastante do resultado que ficou, então eu vou vir agora com o preto, realmente definindo tudo, que vai dar uma outra cara pro desenho, e a gente finalizou e vamos para as considerações finais. Bom, finalizados os detalhes com branco, eu vou fazer com Posca, porque as canetas de gel, elas acabam que não pegam muito bem em cima dos lápis de cor, né? Eles criam uma camada assim, e é realmente muito difícil de conseguir passar por elas com as canetas, então eu vou vir só colocando um pouquinho de caneta branca, que nunca é tão pouquinho assim. E o resultado do nosso desenho de hoje ficou desse jeito aqui. Sério, esse palhaço ficou muito aterrorizante, mas eu gostei do resultado, deu realmente pra gente testar como que funcionaria esses lápis que eu tenho aqui no papel preto. A gente foi uma experiência bem diferente, eu nunca tinha usado mesmo. Pela primeira vez eu fiz um desenho, né, em papel preto, que eu usei os lápis de cor pra fazer o desenho, né, da Posca, da Carandache e os Super Soft. Então, pro desenho, eu usei 3 lápis de cor diferente, mas a gente fez o swatch aqui atrás com as marcas que, assim, eu acho que são as mais legais que eu tenho aqui, pra gente realmente ver o resultado de cada uma delas no papel. E esse que eu mais gostei, eu usei pro desenho. No final do vídeo, eu vou deixar os detalhes bem de pertinho pra vocês verem tudo como que ficou. E aí, realmente, das 5 marcas que a gente testou, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, das 5 marcas que a gente testou, eu acho que a Posca, Carandache e Super Soft foram as que mais se deram bem no papel preto. O Ecolápis e os da Lyra, eles funcionam, mas como a gente viu aqui, eles ficam bem mais clarinhos, né? A não ser do azul e aqui da Lyra do branco, mas a maioria não se destacou tanto, então eu acho que em contraste com outras cores no desenho completo, eles não trariam um efeito tão legal assim. Então por isso que eu escolhi essas outras 3 marcas pra fazer o desenho completo de hoje, e eu gostei bastante, quem sabe por aí não vem mais desenhos em papel preto. Bom, esse foi o vídeo de hoje então, desenhando no papel preto pela primeira vez e testando os meus
meus lápis de cor nesse papel diferente que eu nunca tinha usado. Tá uma bela de uma bagunça aqui na minha mesa, mas faz parte, a gente conseguiu testar mesmo e ver o resultado de cada um deles no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos assim, me desafiando, testando coisas diferentes e mostrando o resultado com vocês e compartilhando a minha opinião sobre eles, já se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nada, que tem 2 vídeos por semana, segunda e quinta às 19 horas, sempre nesse universo de desenho, de materiais. Então já se inscreve aí, deixa o like se você gostou do resultado do desenho de hoje e claro, não esquece de ativar o sininho de notificações para receber a notificação quando tem vídeo novo por aqui e já vem correndo assistir. Vou mostrar agora os detalhes finais do desenho, espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.